Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Amém! Glória a Deus. Quero que, de antemão, já agradecer aqui o meu amigo, meu irmão, pastor Vando, né? Amigo de longas datas, e se alegra também por ver aqui o Eduardo. Eduardo? Eita! Jamais imaginei que eu ia te encontrar aqui assim no culto. Glória a Deus. É tão bom, né, irmãos? Chegar nossos amigos, né? Na presença do Senhor. Passamos um período aí na nossa infância, né, mano? Nossa adolescência, nossa juventude aí. Passamos um período aí e graças a Deus, irmãos, Deus tem nos direcionado, né? Tem levado para um lugar, do outro para outro. Mas, irmãos, o nosso céu é o mesmo. Aleluia! Glória a Deus. Lá não vai ter placa, lá não vai ter título de igreja, lá não vai ter nada. Lá vai ter um povo, né, glorificando, adorando o nome santo do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos, né? Tem muitas pessoas que se preocupam tanto com placa de igreja, com dogmas, com tudo isso, mas graças a Deus, irmãos, né, nós temos a nossa mente, o nosso coração aberto, saber que nós servimos a um Deus, né, que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Aleluia! Glória a Deus. E lá nós com certeza iremos encontrar ali os nossos irmãos da congregação, nossos irmãos da Brasil para Cristo, né, da Deus é Amor. Vai ser desse, né? Porque o nosso Deus não está preocupado com isso não. Isso daqui o homem colocou, né, mas é para ter cada um dividir um pouco aí, mas eu creio que não foi nada para atrapalhar a salvação de ninguém, não, né? Glória a Deus. Irmãos, olha a sua Bíblia em Salmos. Quando eu vim fazendo a leitura em Salmos aqui, eu pensei que ia ler meus Salmos aqui, mas é Deus, irmãos. Glória a Deus. A gente falaria em cima dele também, sem problema, mas é o Salmo 141, tá bom? Salmo 141, o pastor Mano me convidou, né? Ele disse que deixou um tema aí livre. Aí eu vi o banner lá que ele montou, estava escrito culto da vitória, né? Maravilha, irmãos. Vitória é coisa boa, né? A gente somos vitoriosos, está na presença do Senhor, isso é muito bom. Glória a Deus. Aí eu fiz aqui os esboços aqui e quero ser aí também obediente aí, viu? Porque eu passei umas vezes aqui, irmãos, já estourei meu tempo aqui. Mas é Deus, irmãos. Vamos até o horário certinho aí e eu creio que Deus vai dar vitória para nós, amém? Salmo 141, todos acharam? Amém. Salmo 141, a partir do verso 1, Salmos, né, os irmãos conhecem que não tem capítulo nem versículo, porque na realidade os Salmos é um louvor, né? Então, mas só para a gente se localizar aqui, Salmo 141, a partir do versículo 1, o verso 1 vai dizer assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar, suba a minha oração. Irmãos, me perdoa, eu vou para o 142, tá? É o 142, está do lado aí. É que eu vi aqui a epígrafe que eu quero trazer, o tema que eu quero trazer aqui é oração no meio de grande perigo. Mas os salmistas, aqui no 141 e 142, nós vemos também que é uma oração aqui ligada aqui também. O 142 também é um clamor que ele faz aqui, né? É uma oração que Davi faz quando ele estava na caverna. Quando ele estava na caverna. 142, irmãos, diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultado o laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende
ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nós estamos, irmãos, como já falei, uma oração de Davi. Uma oração que Davi ele fez quando ele estava numa caverna. Né? Cita aí 2 cavernas, mas não vamos se preocupar com a caverna aqui não. Né? Pode ser a caverna de Adulão, pode ser outra caverna de Engedi aqui, mas o importante, irmãos, é que essa oração que ele fez aqui é uma oração que fala grandemente conosco, aos nossos corações. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vemos que cada um de nós, irmãos, todos nós, tanto cedo ou tarde, ou pode ser que esteja aqui nesta noite, alguém que está passando atualmente aqui um processo em sua vida, alguma dificuldade, algum problema, né? Talvez você está aqui, você cumprimentou o pastor, cumprimentou o irmão do lado, cumprimentou o outro, mas somente Deus sabe como está o seu coração aqui nesta noite. Mas somente Deus sabe o momento que você levantou ou saiu do seu leito nesse dia de hoje. Você começou o seu dia. Somente Deus sabe como que você está aqui nesta noite. Talvez você tenha um sorriso no rosto, mas o seu coração está sangrando. E você falou: eu vou, porque eu creio que Deus tem uma palavra para o meu coração. Poderia o dia ou o momento da sua vida você querer estar em cima de um leito, em cima de uma cama, porque o processo que talvez você esteja passando não é fácil. Mas hoje estamos aqui diante de um culto da vitória. Aleluia. E Deus, Ele colocou o seu coração hoje para que você viesse a esse culto, ouvir essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa, é ela que muda, é ela que transforma, é ela que dá um norte para que nós possamos continuar a caminharmos, continuar seguindo os nossos passos, ou os passos de Jesus, né? Então nós vemos aqui que cedo ou tarde, se você não passou por um processo, como nós ouvimos aqui alguns testemunhos, né? O meu esposo não estava na presença do Senhor. A minha filha tinha o sonho de comprar uma casa. Se não passou, irmãos, pode ter certeza que nós passaremos. Mas quando nós estivermos passando por esse processo, nós temos que aprender dentro desse texto aqui o quão bom é servir ao Senhor, quão bom é estar na presença de Deus. Porque passando pelo processo, talvez você está passando por esse processo, mas você está aqui na presença de Deus, irmãos. Aleluia. E quando de repente você não está passando esse processo, está tudo de vento em polpa na sua vida. As contas estão bem, não precisa pagar aluguel, os negócios estão indo de vento em polpa, o salário está caindo lá certinho na conta, os filhos não estão doentes, ou a doença não chegou dentro da minha casa. De repente está tudo bem, irmãos. E você vem para a igreja feliz, alegre, porque está tudo bem. Mas o dia que a enfermidade bater na sua porta, aleluia, o dia que de repente você chegar dentro da empresa, você trabalhou até o horário, e daqui a pouco o supervisor encarregado chega e fala assim: ó, sua conta está feita, passa no RH. O dia que de repente está tudo bem, daqui a pouco você recebe um telefonema: a criança está doente, o negócio
saiu do controle. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus em falar isso aqui nessa noite. É nessa hora que nós temos que entender que há um Deus no céu cuidando de nós. Aleluia. É nessa hora que nós temos que entender que há um Deus, aleluia, que talvez nós precisamos passar, irmãos, por alguns processos em nossas vidas. Às vezes nós precisamos passar por momentos, até mesmo para valorizar o Deus que nós servimos. Às vezes nós precisamos passar por determinada situação para entender que há um Deus no céu, aleluia, olhando para a nossa vida e dizendo assim: peraí, camarada, você está muito cheio de si. Irmãos, é sério isso, irmãos? Então tem momentos em nossas vidas que o Senhor vai fazer com que nós passamos por isso. E aqui nesse Salmos, no 142, nós encontramos Davi em uma grande dificuldade, um grande problema. Todos os Salmos nos ensinam como ser vitoriosos nos problemas, não como escapar dos problemas, mas sim glorificar a Deus em meio aos problemas. Porque nós vemos aqui, nós vamos recorrer um pouquinho dentro desses salmos aqui. O que nos é dito sobre a dificuldade de Davi? Nós vemos nos versículos 3 ao 6, que ele vai dizer assim: quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Você viu aí, irmãos? Olhei para a minha direita e vi. Já viu quando tem momentos na nossa vida que nós nos encontramos, irmãos, uma grande multidão de pessoas? Você olha do lado, mas você vê. Você olha do outro lado, você vê. Mas olha como o salmista estava aqui, irmãos. Como que Davi estava aqui. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Imaginou isso? Uma palavra de reflexão nessa noite para nós. Talvez você pode até estar querendo aqui uma profecia, uma palavra que acalenta o teu coração, mas a maior profecia, aleluia, é a palavra de Deus. A maior profecia está aqui, inserida dentro da palavra de Deus nessa noite, para os nossos corações, porque muitas vezes nós nos encontramos desse jeito. Nós estamos rodeados de pessoas, nós olhamos para o lado e vemos, contemplamos, mas olha o que Davi vai dizer: mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Aleluia. Deus tem, irmãos, nessa noite endereço para essa palavra. Deus tem interesse para essa palavra. Pastor Dono, eu sinto a presença de Deus ao falar essa palavra, porque Deus tem, aqui dentro tem pessoas que estão passando nessa situação, mas Deus tem muito mais para nós ainda. Davi era nessa época um fugitivo, sua reputação foi destruída injustamente, ele estava exilado. Nós não sabemos exatamente qual problema ele se referia. No entanto, somos informados de 3 coisas sobre Davi aqui, irmãos. Davi diz que os seus problemas eram graves. Olha no versículo 3 que ele diz. Ele nos diz que ele estava escurecido, ou ele estava angustiado. Ele estava angustiado. E o alma angustiada, não tem prazer na vida.
Porque como ele estava angustiado aqui, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Entrar dentro da caverna. Porque às vezes nós estamos angustiados em nossa alma. Nós estamos passando por um processo que de repente a angústia bateu na nossa alma. E nós não queremos falar com ninguém. Nós queremos simplesmente se trancar, se isolar da sociedade. Porque o salmista Davi vai dizer dessa forma aqui: esmorecido, angustiado, era envolvido ou envolveu-se com alguma coisa. Observamos aqui que Davi diz no versículo 6 aqui, que quando o seu problema veio sobre ele, ele estava o quê? Muito abatido. Versículo 6 aqui, ó: atende o meu clamor, porque estou muito abatido, livra-me dos meus perseguidores. Irmãos, nós temos nesta noite aqui, uma grande aula a aprender aqui com Davi. E sabemos que somos inteiramente dependentes do nosso Deus, irmãos. 100% dependente dele. Se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor, irmãos, nesta noite nós não estaremos aqui, não. Se nós estamos aqui porque o Senhor tem nos ajudado, glória a Deus, o Senhor tem nos fortalecido. Porque talvez você está passando por algum processo, como eu digo aqui, mas eu tenho certeza, eu posso dizer nesta noite aqui, que quando você saiu do seu leito, o inferno se levantou para destruir a sua vida, para destruir a sua casa, para acabar com o seu casamento, para acabar com o seu trabalho, para acabar com a sua vida. Mas olha você aqui glorificando a Deus, olha você aqui exaltando o nome santo do Senhor, aleluia. Ele foi mais baixo até que ele sentiu que tinha chegado ao fundo. Meus irmãos, talvez você esteja em uma experiência semelhante à de Davi neste momento. Sabia disso, irmãos? Porque nós estamos aqui pregando, o pastor está aqui, mas eu costumo dizer, irmãos, nós não temos uma bola de cristal, né, pastor? Tem coisas, irmãos, que Deus ele mostra, Deus ele revela para o anjo da igreja, e você chega lá, daqui a pouco, pastor, essa palavra que eu queria ouvir. Mas nem sempre é assim, irmãos. Às vezes tem processo que nós passamos, parece que o céu está de bronze sobre a nossa cabeça, e nós não ouvimos nada, Deus não fala, e Deus não age. Daqui a pouco você está orando, e você busca, você ora, você desce, você consagra a sua vida, você jejua, mas parece que a resposta não vem. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem o seu particular com cada um de nós. E às vezes nós estamos passando pelo particular de Deus. As nossas orações, irmãos, quando nós oramos, dobramos os joelhos, automaticamente ela chega no trono da graça. Aleluia. Foi assim com Daniel. É verdade. No mesmo momento que você dobrou o joelho, e a palavra de Deus vai dizer para nós assim, que quando não houver palavra, quando você está com a voz embargada, que você não consegue falar, ao Espírito Santo de Deus que intercede por nós. O Espírito Santo de Deus, ele conhece o gemido, pastor. O Espírito Santo de Deus, ele entende, aleluia. Talvez você não tenha palavra, mas você tem lágrima. Ele colhe a sua lágrima e a apresenta diante de Deus, aleluia. E a sua oração é ouvida automaticamente, sem confundir uma voz. E você está falando, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou orando, estou buscando, e nada acontece. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite aqui? Espera mais um pouquinho, continua firme, continua caminhando, continua na presença do Senhor, e você vai ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Aleluia.
Davi diz que outras pessoas contribuíram para o seu problema. Olha aqui, é sério isso. Quando ele vai dizer assim lá no 3, lá, vamos correr um pouquinho aqui também, lá e aqui, que ele diz assim, ó, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho que eu andava, ocultaram o laço. Você viu aí, irmãos? O caminho que eu andava, preparar a armadilha. E às vezes, irmãos, é aquela pessoa que está dando tapinha nas suas costas. Sabe aquele que você diz que é seu amigo? Que de repente você está levando para dentro da sua casa, que talvez você está aí dividindo um prato de comida com ele, está batendo nas suas costas. Mas olha o que Davi vai dizer aqui: no caminho que eu andava, ocultaram laços, preparar armadilha contra a minha vida. No 6, ele refere ele como o quê? Perseguidores. Perseguidores. Será que nós temos, irmãos? Será que as pessoas estão? Tem pessoas, irmãos, que ele tem inveja da sua alegria, do sorriso do seu rosto. Tem pessoas que olham para você e falam assim, mas como pode? Eu não suporto ver o rosto, não suporto ver a alegria de fulano, que às vezes está batendo nas suas costas. É tempo de vigilância, é tempo de vigilância, é tempo de tomarmos cuidado. É ruim o suficiente ser sobrecarregado com problemas, mas pior do que ter problemas é ter problemas trazidos através de traição, através de falsidade, através de amigos que batem em nossas costas. Porque já não é fácil ter problemas. Se eu perguntar aqui quem tem problema aqui, eu creio que todos nós vamos levantar a mão, porque o meu problema não é igual ao seu, o problema do seu não é igual ao do seu irmão, mas todos nós temos problemas, irmãos. Mas o problema maior ainda é quando alguém traz um problema, ele é o problema na nossa vida. E Davi estava passando por isso, irmãos. Davi estava passando por esse processo aqui dentro dessa oração. Se nós lemos como começamos a ler aqui em 41, nós vamos ver: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina, aleluia, os teus ouvidos à minha voz. Tem momento que nós temos que orar desse jeito, irmãos. Inclina, Senhor, para ouvir o que eu estou falando, o processo que eu estou passando, o problema que eu tenho enfrentado. Pior, irmãos, é ter problema trazido através de traição, da maldade, daquele que são chamados amigos. Esse era o tipo de situação que Davi estava enfrentando. Algo semelhante está acontecendo, talvez com você, talvez comigo, né? Porque nós, como pastoreamos, né, pastor? Nem tudo que nós falamos, irmãos, agrada. Nem tudo que nós pregamos talvez não agrada a fulano, ciclano. Talvez levanta pessoas contra nossas vidas. Talvez estamos passando por esse processo, irmãos. Davi nos diz que ninguém parecia entender ou se importar. Já imaginou, irmão, a gente passar por um processo desse? Que ninguém está nem aí com a sua vida, está nem aí com o seu problema, irmãos. De repente você procura um amigo, você não acha um amigo para conversar. Você procura alguém para abrir o seu coração, precisa conversar com alguém. E é como o salmista, o Davi, ele diz aqui: olha, eu olhei para o lado e vi, né? Mas não havia ninguém que me conhecesse. Está no meio da multidão, mas está sozinho. Está no meio do problema, mas está sozinho. Mas o importante aqui, irmãos, nós vamos chegar aqui ainda, viu?
Davi sentiu que ninguém realmente se importava com ele, mas o Senhor se importa. Aleluia. Aleluia. Ele é aquele que sonda, irmãos, no nosso coração. Ele é aquele que nos cerca por detrás e por diante. Ele é aquele que tem olhado para nós, irmãos, no momento que nós deitamos, não no momento que nós levantamos. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós que os anjos do Senhor lhe acampam ao redor daquele que o tem e os livra. Aleluia. Os nossos sonhos são guardados pelo Senhor. Os nossos sonhos são guardados pelo Senhor. Enquanto nós estamos dormindo, algo que não tosqueneja, ao guarda de Israel que é fiel. Enquanto nós estamos descansando, Ele está trabalhando em favor da sua igreja. Ele está trabalhando em favor de cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É importante para nós perceber o que Davi fez e não fez quando estava nessa grande dificuldade, e como ele reagiu quando a dificuldade surgiu. Nós temos que aprender aqui nessa noite. É o culto da vitória, irmãos. Eu quero mostrar para você o caminho da vitória. Aleluia. Eu sei que aqui tem pastores, aqui tem pregador, aqui tem homem, tem mulher de Deus aqui, que ele tem te mostrado o caminho da vitória. Mas nessa noite aqui eu quero mostrar para você também qual é o caminho da vitória. Aleluia. Nós temos visto aqui o testemunho já. O caminho da vitória está aí, é oração, é busca, aleluia, é intercessão, é orar pelos nossos irmãos. Talvez o irmão está caído, abatido, mas no momento que você dobra o joelho para orar pelo seu irmão, há um grande exército orando por sua vida. Aleluia. Enquanto nós estamos orando por alguém, pode ter certeza que tem alguém orando por sua vida. Tem alguém intercedendo por você. Senhor, ajuda ele, teu intercessor. Jesus, cuida dele, cuida dela, cuida do seu lar. E é assim que o nosso Deus faz, irmão. Enquanto nós buscamos por alguém, tem alguém buscando por nós, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos ver aqui o que Davi não fez quando ele estava em dificuldade. Qual seria a nossa reação? Né? Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a minha reação? Quando nós estamos passando por algum processo, irmãos? Quando nós estamos passando por alguma dificuldade? Será que temos orado, irmãos? Será que temos buscado um pouquinho mais a Deus? Ou será que nós temos murmurado? Ou será que nós temos reclamado do dia? Temos reclamado da chuva, do sol? Não é assim? Quando está chovendo muito é porque tem muita chuva, né? E está chovendo bastante. Nós nunca estamos satisfeitos, irmãos, com aquilo que Deus tem nos dado. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos proporcionado. Nós sempre queremos um pouquinho mais. Mas olha aqui, o que Davi não fez quando estava em dificuldade? A nossa reação adequada para qualquer dificuldade é fundamental. Observe que enquanto Davi triunfou sobre a sua dificuldade, houve alguma coisa notável que Davi não fez quando estava sobrecarregado com as dificuldades. Ele não supervalorizou seus problemas e manteve-se inativo. Você viu aqui, irmãos? Quando ele estava com problema, ele não supervalorizou seus problemas, irmãos. Nós temos que aprender isso daqui. Ah, mas eu estou com problema. Se você valorizar o seu problema, vai vir outro. O seu problema vai aumentar, o seu problema vai duplicar, porque você está valorizando aquele momento que você está passando. Mas Davi não fez isso, irmãos. Ele não supervalorizou o seu problema, mas ele manteve o quê? Inativo aquele. Não, eu sei que tem um que pode cuidar, eu sei que tem um que pode fazer. Aleluia. Ele não se encheu de amargura ou de autopiedade. Porque quando nós estamos passando por algum problema, né? O que nós fazemos? Ó céus, ó terra, e agora? E quer contar o seu problema para fulano, para ciclano, para Beltrano, mas esquece de contar para aquele que pode resolver, irmãos.
Aleluia! A primeira coisa que nós fazemos é entrar no WhatsApp e começar a contar a nossa vida. Não, o negócio não é esse. O negócio, o momento é dobrar o joelho e falar: Senhor, tem sua misericórdia. O problema está grande, mas eu sei que o Senhor pode fazer, o Senhor pode mudar, o Senhor pode resolver o problema. Mas a primeira coisa que nós fazemos, irmãos, encher de amargura, né? Tem uns que fazem até greve de fome. Eu não vou orar mais, eu não vou para a igreja mais, eu não vou fazer mais, eu não vou cantar mais. O Senhor está falando aqui, irmãos. Jesus está falando aqui, primeiro comigo. Mas Ele está falando, irmãos. Porque tem pessoas que estão fazendo o quê? Está se auto-se piedando, cheio de piedade em si mesmo, auto-se comiserando. Não faça isso, irmãos. Vamos fazer como Davi. Ele não ficou zangado e rebelde contra Deus. Ele não colocou em dúvida o grande amor de Deus. Ele não sobrecarregou os outros com seus problemas. O problema é seu, o problema é seu. O momento é seu, o momento é seu. Agora tem pessoas que não conseguem, irmãos. O problema é dela, né? Quer jogar no colo do pastor, resolve aí, pastor. Às vezes não pede nem para o pastor orar, né? Joga no colo do pastor, para o pastor, ó. Não. E Davi não fez isso. Ele não sobrecarregou ninguém com seus problemas. Porque ele sabia, né? O que fez Davi quando estava em dificuldade? Nós podemos ler aqui do 1 ao 7, que já lemos aqui. Do verso 1 ao 7 nós vamos ver. Depois de observar o que Davi não fez, então como é que ele efetivamente reagiu? Quando os seus problemas o subjugou, ou o que exatamente ele fez? Ele tomou 3 decisões simples, mas muito importantes. Saia daqui nessa noite, irmãos, com isso no seu coração. É como eu falei, talvez aqui você quer aqui, chegar um pregador aqui, sapateando, rodando, colocando o dedo no seu nariz, profetizando. Não, a palavra para você e para mim nessa noite aqui é uma palavra que você possa mastigar ela, que você possa se alimentar dela. Hoje ainda é quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Pode passar um ano e você está mastigando essa palavra. Sabe por quê? Porque é uma palavra que vem de encontro. O que eu preciso fazer? Aleluia. No momento da dificuldade, no momento do problema, o que eu tenho que fazer? É ligar para minha mãe? Mãe, estou com um problemão aqui. Sabe o que você vai fazer? Você vai entregar um problema para outro. Você vai tirar a paz de outro. Você vai tirar o sossego de outro. Porque ele quer deixar uma mãe. É você falar um problema que você está passando para a mãe. A mãe vai fazer de tudo isso. Pode ter certeza que ela vai sofrer. Se for uma mãe que ora, ela vai descer pelas madrugadas para te ajudar em oração. Mas você simplesmente dividiu o seu problema. Mas olha aqui. Ele tomou 3 decisões simples, mas muito importantes. Davi levou os seus problemas diante de quem? Do Senhor. Em que? Oração. A partir de hoje, se você estiver passando por algum processo na sua vida, não leva para a internet não. Porque tem alguém que se aplaudindo do seu problema. Não leva para a internet não. Não leva para o grupo da família, não. Porque de repente você leva para o grupo da família. Dentro da família, tem alguém que está dizendo assim: bem feito. Bem feito. Ela tinha que passar isso mesmo. Em vez de fazer o quê? Te mandar uma mensagem de acalento,
dividir o seu problema. Mas olha o que Davi fez. Davi levou os seus problemas diante do Senhor em oração. O verso 1 e 2 nós vemos isso, que ele diz lá, o verso 1: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Aleluia. A súplica é diferente da oração. A súplica é quando ela vem da alma. A súplica é quando você olha para o lado, você não vê ninguém. Você pode estar até rodeado de pessoas, mas não tem ninguém para estender as mãos para você. Porque Davi se encontrou dessa forma, ó, eu olhei do lado e vi, mas não tinha ninguém que me conhecesse. Mas tem aquele que você olhar para cima, aleluia, ele está pronto para receber o seu clamor, a sua oração. Aleluia. Ao estudarmos, a pesquisar melhor aqui esses versos, vemos a intensidade da urgência da oração de Davi, irmãos. Você viu que situação que ele estava? A oração que fez quando ele estava na caverna, irmãos. Caverna, sabe o que quer dizer, irmãos? É aquele momento de depressão. Aqui não é caverna mais, você se tranca dentro do quarto. Não quero mais ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu não quero ninguém, não quero, o pastor não quero ver nem o pastor. Sabia que tem gente desse jeito, irmão? Nós passamos por uma congregação que foi desse jeito. Casal sumiu da igreja, porque não sabia o que estava acontecendo. O que houve? Quer uma visita, nós vamos aí, porque visita, irmão, não adianta você bater na porta, nós estamos perigoso tomar uma porta na cara, né? Você tem que ser convidado para a visita. Ou você tem que, peraí, eu estou indo aí. Né? E as pessoas falam assim, não, pastor, a gente quer ficar no nosso canto. Você sabe o que é, irmãos, a pessoa passar por um processo desse? Não queria a visita do pastor. Mas Davi estava dessa forma aqui. Estava passando por esse processo. Mas nós vemos aqui, irmãos, a urgência. No verso 1 vemos a definição da sua oração. No 2 vemos o fato em que a sua oração foi tão prática. Davi diz: derramo perante ele a minha queixa. Eu não vou entregar para ninguém, não vou falar para A, para B, para fulano, não vou falar com ninguém, eu vou falar para ele. A minha queixa é tua. Deixa nos pés do altar nesta noite o seu problema, a sua queixa, a sua dificuldade, e você vai ver a resposta de Deus vindo para a sua vida. E dentro desse texto aqui nós podemos pegar alguns exemplos. Aqui Ezequias, quando recebeu uma carta ameaçadora dos seus inimigos, lá em Isaías 37, 14 e 15, depois você lê. Ele diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então fez o quê? Reclamou, saiu correndo, foi para a internet pedindo ajuda para alguém? Não, irmãos. Sabe o que ele fez? Ele subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor. Mas as cartas tinham chegado na mão dele, os inimigos já estavam invadindo para destruir, para acabar com tudo. Mas ele, peraí, eu vou correr para A, para B, não. Eu vou correr para o pé daquele que tem a resposta, daquele que pode fazer algo, daquele que pode solucionar o meu problema. Aleluia. Nós vemos outro exemplo aqui, também lembramos de Maria, quando o vinho acabou. Em João 2,3, o que ela falou aqui? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. Ela foi procurar quem? Jesus. Os camaradas tudo preocupados. Acabou o vinho, acabou a festa, acabou a alegria. Mas ela foi lá em Jesus. Falou: acabou o vinho. Acabou. Ele fez aquele grande milagre. Nós pensamos que
Nós, crentes, ou os cristãos da igreja primitiva, estavam muito oprimidos, foram perturbados, porque Pedro foi preso em Atos 2, 12, 5. Né? Nós vemos aqui um outro exemplo aqui, em Atos 12, o versículo 5. Pedro, pois, estava o quê? Guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Em favor de quem? Em favor deles. Mas se nós formos olhar o texto e ler, o texto nós olhamos aqui e falamos assim, nossa, aquele povo estava perturbado, né? Aquele povo estava tudo angustiado, tudo oprimido, porque Pedro estava preso. Mas não, irmãos, tinha um povo que estava ali com a porta fechada, orando. Senhor, guarda Pedro, viva Pedro. Ele está lá preso, mas guarda ele, faz um milagre. E nós vimos um grande milagre que aconteceu, a ponto de quando ele chegou na porta, bateu na porta, o menino olhou e falou, peraí, fechou a porta sobre o pé. Mas como que aconteceu? Foi um milagre, irmãos. Pedro foi solto da prisão, porque havia uma igreja orando pela vida dele. Poderia estar reclamando, mas está fazendo o quê? Orando, buscando a face do Senhor. Esta é a forma de reagir em tempo de dificuldade, irmãos. Levar a questão diante de quem? Do homem? Não, diante de Deus, irmãos. Porque Deus, ele tem a resposta. A fé de Davi é a confiança em que Deus foram profunda. No verso 3, ele nos diz que estava confiante de que Deus conhecia o seu caminho. Parece que Davi, enquanto estava no meio do sofrimento, olhou para o céu e disse, olha aqui, irmão, nós temos que ter essa confiança. Sabe quando está tudo dando errado? Nada dá certo. Nós temos que entender uma coisa, irmãos, fazer como Davi fez aqui, ó. Estava tudo bem, porque o Senhor conhece tudo sobre mim. O problema pode estar lá, o negócio está difícil, mas você está andando de cabeça erguida e fala assim, não, eu sei porque o meu Redentor vive. Aleluia. Eu sei porque o meu Redentor vive. Ele tem a resposta. No momento certo vai chegar, no momento exato vai chegar, porque coisa boa, irmãos, é o tempo de Deus na nossa vida. O tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus é gracioso. O tempo de Deus não acrescenta dores, irmãos. O tempo de Deus é maravilhoso. Eu vou correr aqui para fechar esse raciocínio aqui. Então veja que também o que ele disse no verso 5, esta é uma demonstração de fé triunfante sobre as dificuldades. O Salmo 23, o verso 4 vai dizer assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado é que me consolam. Podemos andar pelo vale da sombra da morte, mas nós temos que ter a confiança que Deus está conosco. O 3 aqui, Davi estava cheio de esperança em Deus. O verso 7 estava cheio de confiança no futuro, que tudo acabaria bem. Uma coisa é confiar em Deus para o momento presente, né, irmãos? Está confiando em Deus nesse momento? Estou respirando, está bem. Mas e confiar em Deus para o futuro, irmãos? Aquilo que não aconteceu ainda, aquilo que está acontecendo ainda. Como será? Mas para o futuro incerto, amanhã, a próxima semana, o próximo ano, o próximo mês, o que será da minha vida? Isso daqui que é confiança, irmãos, é fé. É você depositar a fé que você tem hoje, e no presente momento, e saber que daqui uma semana o Senhor está conosco. O Senhor está cuidando, o Senhor está guardando, o Senhor está livrando, o Senhor está provendo, o Senhor está fazendo, o negócio está acontecendo, as bênçãos estão caminhando, porque mesmo lá no futuro, nós temos que ter essa confiança que nós estamos depositando em Deus agora, neste momento da nossa vida. Precisamos disso em nossas vidas. Em Atos 27, 20, já estou fechando. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma
não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos, ou de não sermos salvos. Isso daqui, irmãos, está falando ali de Paulo, em uma embarcação que ele estava, a ponto da embarcação, aquela tempestade bateu, e aquele vento era contrário, aquela dificuldade, aquele negócio todo, mas aquele povo tudo preocupado. Depois você vem em casa, e você vai ver que na noite que ele dormiu, o Senhor falou com ele: descansa o teu coração, porque nenhum desses daqui vai se perder. Ninguém vai morrer. Fique em paz. Descansa o coração. Aleluia. O vento pode estar contrário, a ventania pode estar batendo, parece que o barco vai ir a pique, não tem jeito de eu escapar agora. Porque ele diz lá, irmãos, olha aqui, e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela. Sabe o que estava acontecendo? Uma grande tempestade. Não tinha sol, nem estrela, nem o céu se abria. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Quando a esperança se vai, ficamos desanimados, desistimos facilmente. Quando a esperança se acaba, irmãos, diz aí que a esperança tem que ser a última que morre, né? Mas não, irmãos, a esperança que vai te colocar de pé, a esperança que vai te dar firmeza, a esperança que vai você levantar de manhã, mesmo passando dificuldade, o problema, o desemprego chegou, mas espera aí, eu preciso continuar caminhando, eu preciso continuar, porque eu tenho esperança, e a minha esperança é Ele, a minha esperança é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Envolver-se em oração fervorosa, porque a preocupar-se quando você pode orar, exercer a fé e confiança na bondade e misericórdia de Deus, espere a soberania de Deus para manter o controle dos futuros. Para fecharmos aqui, Salmo 34, 19. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. 119, 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Você viu aí, irmãos, que Deus ele tem um trabalho na aflição? Deus ele tem um propósito no momento que nós estamos em aflição? Porque o salmista vai dizer: foi-me bom ter passado pela aflição. Para quê? Para murmurar? Para reclamar? Para falar mal dos outros? Não, foi para que eu aprendesse os teus decretos e saber que o Senhor está lá no céu, olhando pelos meus problemas, pelas minhas dificuldades. Spurgeon vai dizer assim: a escuridão da caverna está sobre o salmista, e ainda que sinta pé na boca da caverna, o profeta, poeta Davi, vê uma luz brilhante em mais além. Mesmo que esteja passando por algum problema, se coloque de pé na presença do Senhor e olhe para a frente. Verdade. Porque lá na frente tem uma luz que está raiando ao nosso favor. Há uma luz que está brilhando, e essa luz se chama Jesus. Essa luz se chama Jesus. Aleluia. Nessa noite, eu quero que você fique com essa palavra, mesmo no momento da aflição, mesmo no momento da dificuldade. Não vai para a internet, não. Vai para os pés de Jesus. Verdade. Desce às presenças de Deus. Vamos fazer como Davi fez aqui. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Faça isso, e você será um grande vencedor da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Fique com essa palavra. Talvez não seja isso que você queria ouvir, mas é isso que Deus tinha para o meu e para o seu coração aqui nessa noite. Que Deus assim abençoe. Deus abençoe o pastor Vanjo, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém?